Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da gente de física, né? Pessoal do segundo ano, a gente está entrando na fase final do terceiro ciclo, certo? Onde vocês já vão fazer a transição definitivamente para o terceiro ano, graças a Deus, certo? E esse ciclo, o terceiro ciclo, vai terminar na primeira semana de agosto. Como esse é um ano atípico, nós não vamos ter 3 ciclos como todos os anos, vamos ter 6 ciclos, né? Os 3 primeiros seriam para recordar, revisar o ano que vocês não tiveram, de 2020, a partir do quarto ciclo, que é a transição para o ano que vocês deveriam estar agora em 2021, certo? Então, prestem atenção, vamos responder, vamos ouvir as aulas com a atenção, certo? Como eu sempre digo, nossas aulas são gravadas, e vocês podem assistir não só na hora da aula, quando ela é postada, como em qualquer outro horário que seja melhor para vocês, certo? E busquem sempre assistir a aula em momento que você esteja livre, não atrapalhe ninguém, nem ninguém lhe atrapalhe, certo? Procure um lugar tranquilo, silencioso, para que você possa assistir a aula com atenção. Nossas aulas são encaminhadas pelo Classroom e ficam disponíveis também no nosso canal do YouTube. Vocês assistem no canal do YouTube a hora que vocês puderem e quiserem, e vocês deixam seus comentários aqui embaixo, não só registrando a presença de vocês, né, mas também colocando as dúvidas que vocês possam vir a ter. Aí as dúvidas vocês deixam nos comentários do nosso canal do YouTube e ou encaminham pelo WhatsApp ou pelo meu e-mail da Nova, que eu sempre deixo disponível para todos vocês. Certo? Então, bora lá. Esse assunto do terceiro ciclo é a óptica, certo? Que trata da reflexão e propagação da luz, certo? É uma parte da física, né, que estuda os fenômenos relacionados à luz e a sua interação com os objetos e o ambiente, né? A óptica, deixa eu mudar aqui, nosso ponteiro, ela é dividida em duas partes, a geométrica e a física. De início, nós vamos estudar a óptica geométrica, depois partir para a óptica física, certo? A geométrica, ela estuda os fenômenos luminosos, considerando a natureza, a origem da luz, certo? E já a óptica física, ela considera também os fenômenos luminosos, claro, certo? Independente da sua origem, da natureza da luz, da onde veio, se foi de uma fonte primária ou secundária, certo? A física, ela estuda já precisamente os fenômenos relacionados com que a natureza exerce é, sobre a propagação e divulgação da luz, certo? Estou aqui me mordendo com o microfone. Hoje eu estou chique, estou de microfone para vocês me ouvirem um pouco melhor ou menos pior. Espero que o áudio fique melhor, certo? Então, bora lá. Como eu falei, nós vamos começar pela óptica geométrica para depois partir para a física. A óptica geométrica tem por objetivo o estudo das propriedades das funções da luz que ela produz e propaga no ambiente e reflete nas superfícies. Certo? Para começar esse assunto, nós temos que fazer uma definição bem básica que parece essencial. O que seria para a gente a luz em si? Qual é a definição que você tem de luz? Ah, professor, luz é aquilo que ilumina o ambiente, não é? É aquilo que clareia o meu caminho. Não deixa de ser uma definição, mas vamos ver o que a física diz, o que vem a ser a luz em si. A luz, ela é um agente físico responsável pelas sensações visuais. É graças à luz em si
que a gente pode ver, visualizar as coisas, os objetos, né? Ela é uma forma de energia radiante que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas. Um exemplo muito fácil e clássico disso é a luz que nos ilumina durante o dia, que é a luz de origem do Sol, né? Ela se propaga pelo vácuo, por ondas eletromagnéticas, até chegar aqui, a nossa atmosfera, o nosso planeta. Vamos ver aqui algumas características interessantes sobre a luz em si. A luz ela se propaga por meio de raios de luz e feixes luminosos, né? O raio de luz é uma linha orientada que representa graficamente o sentido da propagação, certo? São basicamente segmentos de retas orientados, segmentos imaginários, né, que a gente não visualiza, que nos demonstram, que representam o sentido que a luz se propaga, da onde ela parte para onde ela vai. Aqui, ó, esse raio luminoso vem, né, acho que para vocês da esquerda para a direita, para mim também da esquerda para a direita, para esse ponto. Já esse aqui se propaga desse ponto da direita para a esquerda, certo? E auxilia na construção, das imagens que a gente vê, né? Aí, com isso, nós temos a definição também aqui de feixe de luz, que é o conjunto de raios. Aqui, ó, nós temos três raios, um exemplo, né? É o conjunto de raios de luz, certo? Aqui é um conjunto de três, pode ser mais de três, claro, né? Que pode ser de três tipos. Nós temos o convergente, o divergente e o em paralelo. Convergente, divergente e em paralelo, certo? O convergente, ele converge a um ponto comum. Eles vêm de vários pontos específicos e se encontram e convergem aqui, ó, nesse ponto de encontro. Já o divergente, os raios de luz, eles partem de um ponto em comum, certo? E se propagam para direções diferentes, direções divergentes. Já o em paralelo, eles saem paralelamente um ao outro. Eles não partem nem saem para um ponto em comum, certo? Os tipos de raios de luz, eu esqueci de falar, eles podem ser de dois tipos, as suas origens. Então, nós temos de fonte de luz primária e as fontes de luzes secundárias, certo? As fontes de luz primárias são aquelas que produzem a sua própria energia, a energia luminosa, que emitem. Por exemplo, o Sol, ele produz a sua própria energia luminosa, certo? Essa lâmpada aqui, esse meu abajur que eu uso para vocês verem a minha cara linda e maravilhosa melhor, né? Vocês possam me enxergar melhor, me ver melhor. Só não espero que não me comam, pelo amor de Deus, igual a história do Chapéu Vermelho, ninguém merece. E uma vela, certo? Uma vela acesa, claro, né? São fontes de luz primária, que eles têm luz própria. E nós temos as fontes de luz secundárias, que são aquelas que emitem luz refletida de outras fontes. Por exemplo, a luz que a Lua emite. A Lua não tem luz própria, ali é um reflexo devido à sua superfície lisa e espelhada, que ela reflete a luz do Sol, né? O reflexo que uma lanterna faz quando eu coloco ela direcionada a um espelho. A luz reflete, né, para outra região. E por aí vai. Então a gente já sabe que a Lua ela não tem luz própria, ela reflete a luz do Sol, né? Como algumas superfícies
lisas, que também fazem essa reflexão, né? A gente tem que, outro conceito interessante que a gente tem que saber é o conceito dos meios da superfície que podem ou não refletir a luz. Pode refletir ou fazer com que a luz se propague por ele. Nós temos os meios transparentes, translúcidos e os meios opacos. Né? Os meios transparentes, nós temos como exemplos clássicos os vidros. Né? Eles têm um meio, é uma superfície, um meio transparente, que ele permite que a luz se propague de modo regular através dele, de modo que a gente possa ver um corpo através dele, um vidro de uma janela, né? Vou botar aqui, mostrar aqui para vocês verem, ó. Ui. Essa janela aqui, tá vendo? É um vidro. Vocês estão vendo que através da janela tem uma escada, né? Porque a luz se propaga através dela e permite que eu veja através dela, né? Então, possamos ver através desse corpo. Nós temos também os meios translúcidos, certo? São meios que se a luz se propaga de forma irregular, você vê através dele, mas não com a nitidez, certo? Você é como se fosse uma superfície fosca, né? Então, não permitindo uma visualização nítida dos corpos. Você pode ver através dele, mas não ter uma noção do que possa vir a ser. Certo? É como se você visse uma penumbra, uma sombra, né? E, então, esses meios são chamados de translúcidos, né? É tipo o vidro fumê de um carro. Você, a depender da porcentagem, você pode ter uma noção de quem está dentro do carro, não, mas não tem uma certeza, mas saber que tem alguém, alguma coisa lá. Você tem uma visão na perspectiva provável, né? E nós temos também os meios opacos, né? Aqueles que você não consegue ver através dele, a luz não se propaga através dele, né? Não permite que a luz atravesse. É tipo que essa parede aqui atrás de mim. Você não consegue ver o que está atrás dessa parede, porque a luz não penetra nessa superfície, né? Aí, desculpa, nós tem a questão dos meios, se eles serem homogêneos ou meios isótopos, né? Que aí, no caso, o meio homogêneo é aquele que apresenta em todos os seus pontos as mesmas propriedades físicas. Né? Essa parede tem as mesmas propriedades físicas, é um meio homogêneo, mas é um meio opaco onde a luz não consegue se propagar através. Já o meio isótopo, a gente pode considerar como aquele na qual a luz se propaga com a mesma velocidade em todas as direções. Seria o quê? Uma superfície transparente. Então, eu posso classificar como um meio isótopo os corpos transparentes, os vidros, as lentes, né? E o meio homogêneo, nós podemos classificar as superfícies translúcidas, e as superfícies opacas, né? A questão da luz, aqui eu já falei para vocês, né? A luz ela tem como fonte os corpos de luz de fonte primária, que seria o Sol, uma chama de uma vela, aqueles que têm luz própria. Tem os corpos iluminados, que são os corpos secundários, os corpos de luz primária, nós chamamos de corpos luminosos também, podemos chamar ou de fonte primária ou luminosos. E os corpos com fonte secundária, nós podemos chamá-los de iluminados, porque eles são, o nome já diz, recebem a luz, eles são iluminados e refletem a luz para o meio, certo? E nós temos duas definições interessantes, fonte pontual e fonte extensa. A fonte pontual é aquela tipo de luz onde a luz emitida é uma fonte desprezível, não ilumina tanto, certo? Uma pequena fonte de luz,
sem uma capacidade luminosa grande, por assim dizer. Já a fonte extensa é uma fonte de luz com uma grande capacidade de luz, independente do seu tamanho. Tem lanternas enormes que têm uma luminosidade não muito grande, já as lanternas menores têm a luminosidade maior, ilumina mais, por assim dizer, né? A questão da luz dos meios transparentes, translúcidos e opacos, eu já falei essa definição, né? Aqui está bem detalhado, bem escrito, certo? Mas é a definição que eu já dei, né? Que o meio transparente é aquele que permite a propagação através de si, né? Em distâncias consideráveis. O meio translúcido é aquele que permite uma propagação regular e que você pode ver através dele, mas de forma embaçada, certo? E o meio opaco é aquele que impede a propagação total da luz e você não pode ver através dele, não pode ver o que está atrás dele. Um exemplo aqui, madeira, concreto, uma parede de tijolos e por aí vai, né? Uma curiosidade aqui, a velocidade da luz, né? A luz se propaga no ar, na nossa atmosfera, a 299.700 km por segundo. E no vácuo, no espaço, ele se propaga a 300.000 km por segundo, certo? Então, a velocidade da luz é considerada a mais rápida que se tem. Nós temos a velocidade do som, certo? E a velocidade da luz. O princípio da óptica, né? A óptica tem 3 princípios básicos essenciais: da propagação retilínea da luz, certo? Nos meios transparentes, homogêneos e isótopos, até eu me atrapalho no acento, viu? A luz se propaga em linha reta, né? Porque os meios transparentes são formados por uma superfície só, são homogêneos, né? A luz se propaga de forma tranquila, né? Então, a propagação é uma propagação tida como regular, certo? Já o princípio da independência dos raios luminosos é quando 2 raios, vamos imaginar aqui que aqui são 2 raios de luz, né? Eles se cruzam, certo? O que é que vai acontecer? Eles vão ricochetear um no outro? Não. Um raio de luz vai cruzar o outro e cada um vai seguir o seu caminho, certo? Como se não tivesse havido ninguém. Ninguém atrapalha. O negócio da caneta aí, né? É só um exemplo. Os raios de luz, né? Se vocês cruzarem 2 lanternas, vocês vão ver que a luz de cada um deles vai seguir seu caminho como se nada tivesse cruzando o caminho deles. As luzes não se chocam em si. E o princípio da reversibilidade dos raios luminosos, né? A trajetória não se modifica se perturbarmos a posição da fonte da luz, né? Se a gente mudar a fonte da luz, a trajetória vai permanecer a mesma, né? Uma curiosidade aqui interessante para vocês verem como é que funcionava a captura da imagem para formar as fotografias. Hoje em dia as fotografias são digitais, aí seguem outros princípios, né? Já hoje em dia não tem, porque tinha muito aqui na cidade, na praça, a famosa Praça do Lambi-Lambi, né? Que onde ficavam os fotógrafos chamados do Lambi-Lambi, né? Que trabalhavam com esses procedimentos de câmera, da câmera escura, né? Apesar que nos últimos anos eles usavam câmera digital também, mas no início, né, era usar essa câmera Lambi-Lambi, onde eles usavam uma câmera escura com aqui ó, com as paredes internas opacas e um pequeno furo, né, em um lado dessa câmera, e esse furo a luz entrava e refletia no papel vegetal. Cadê aqui? Aqui, ó, uma folha de papel vegetal. E com isso, a folha do papel vegetal
fazia o que nós chamamos hoje de a impressão da luz, né? É uma impressão, vamos dizer que é uma impressora rústica, né? Não vou dizer nem analógica, porque analógica é aquela de, de agulhas, né? Que vocês não devem nem conhecer mais. Mas a nível de história, a gente tem que conhecer sempre como é que se originou cada coisa, né? Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona mesmo, como era o procedimento. Aqui é a caixa, né, a câmera, né? Aqui o furo onde a imagem passa, a luz passa e reflete a imagem aqui nesse fundo que estaria a folha do papel vegetal, certo? O objeto captado, ele passa por aqui e a sua imagem sai invertida, né? Está de cabeça para baixo, por assim dizer. E a depender da distância, né, a impressão dessa imagem sairia com a qualidade melhor ou não tão boa assim, a depender da distância. Então, acho que essa impressão da folha vegetal demorava assim na faixa de 1 a 5 minutos, né? É uma coisa interessante. Eu vou mandar até vocês pesquisarem para vocês até terem curiosidade. Outra curiosidade aqui interessante é a questão dos eclipses, né? Os eclipses é quando uma região do espaço não recebe a luz, né? Esse eclipse envolve três personagens essenciais: o Sol, a Lua e a Terra, o nosso planeta, né? Porque a gente só vai presenciar os eclipses em nosso planeta, né? Então nós podemos ter o eclipse solar e o eclipse lunar. Qual a diferença, professor, entre eclipse solar e eclipse lunar? A gente ouve muito falar em rádio, televisão, que em tal região está ocorrendo o eclipse solar ou o eclipse lunar, mas qual a diferença? O eclipse solar é quando a sombra, a penumbra da Lua intercepta a superfície da Terra. Ou seja, eu tenho aqui o Sol, a Terra e a Lua fica entre eles, né? Fazendo o quê? Que se forme uma sombra. Eu estou com a luz aqui, eu sou a Terra, aqui o Sol, e a Lua vai ficar entre nós dois. Ó, perceba-se que quando a Lua fica aqui entre nós dois, fica uma sombra cobrindo parte da superfície. Vou botar aqui, tá vendo? Estão visualizando a sombra? Ó, a sombra, já que ele ficou entre mim e o Sol, né? Esse seria o que? O eclipse solar. Aqui um exemplo, né? Uma foto, né, de 21 de junho de 2001, certo? Onde a Lua ela vai ficar entre o Sol e a Terra e vai encobrindo o Sol. Essa sombra, como vou exemplificar aqui, essa penumbra ela cobre certa região do planeta, não o planeta todo, certo? Eu tenho aqui também o eclipse lunar, que já é quando? Ó, o Sol, vai, o Sol, aí quem fica no meio, ó, é a Terra, ó, e a Lua que fica encoberta com a sombra da Terra, aqui, ó. Aí, como a Terra ela é bem maior que a Lua, a sombra da Lua encobre todo o satélite, toda a Terra, toda a Lua, perdão. Certo? Então, isso sim seria um eclipse lunar. É quando a Lua fica escondida pela sombra da Terra quando ela, em certa posição, é iluminada pelo Sol. Bora ver aqui uma foto que exemplifica o eclipse lunar, certo? Aí já olha como é a diferença. Aí você vê que é uma sombra cobrindo a Lua, né? Na outra imagem era a Lua
tapando a visibilidade da Terra para com o Sol, certo? Vamos falar aqui agora aqui é o eclipse lunar. Esse foi de 21 de fevereiro de 2008, né? Se você pesquisar na internet, vocês vão ver vários exemplos, não só fotos, como também vídeos, né? E reportagens sobre vários tipos de eclipses. É interessante isso, porque o eclipse tem um efeito biológico com uma certa região, que interfere na relação de certos ambientes, né? Estou com textão hoje, gente. Bora ver a questão da propagação, da difusão eh, da, dos raios de luz, dos feixes luminosos, né? Então, considere quando os feixes luminosos eles se propagam em um certo meio, atingindo alguma superfície. Ele está indo na direção da superfície. Aqui está como se fosse para o chão, mas pode ser numa parede, certo? Aí ela vai ocorrer a sua reflexão, a sua refração, a depender do tipo da superfície. A reflexão é o retorno, de um feixe de luz para o meio do qual ele é proveniente. A luz que vem do teto reflete e ilumina todo o ambiente, né? Reflete na parede, reflete no chão, reflete em você, né? Então vai depender muito da superfície na qual ela se propaga, né? Nós temos aqui a questão da difusão da luz. A difusão, traduzindo em miúdos, ela ocorre quando a superfície não é lisa, ela é rugosa, certo? Não é aquela superfície que tem uma certa ondulação, certo? Corpos rugosos, eles refletem os raios, fazendo com que se propaguem em várias direções, porque eles não são uniformes, eles têm uma superfície variada, né? Não é uma coisa um por um, né? Não é igual um piso liso, que é uma superfície única, né? E esse fenômeno é chamado de reflexão irregular ou reflexão difusa, né? Como tem no título aí. Um exemplo é que se a Terra não tivesse uma atmosfera, o céu seria completamente preto, né? Nós temos também aqui a reflexão regular, que ocorre em superfícies lisas ou polidas, né? Ó, a diferença aqui do outro exemplo aqui, ó, e lisa é um por um, né? Então, a reflexão é basicamente proporcional e homogênea, né? Notamos que os raios são refletidos em uma única direção, não de direções difusas, né? Isso ocorre com a reflexão em superfície. Mas quando a superfície é um espelho, professor, ou um vidro, né? Então, nesse caso, nós vamos ter que analisar os seguintes pontos e aspectos interessantes, né? Toda superfície polida, que é o caso de um espelho, as imagens, a luz, elas passam por uma reflexão regular e tem tem um alto poder de reflexão, né, que é o chamado espelho. E os espelhos podem ser planos, aqui planos, retos, por assim dizer, ou esféricos, tendo uma curvatura, né, tendo uma concavidade, né. Um exemplo aqui é o espelho, que mulher nenhuma fica sem se olhar no espelho uma vez na vida, né? Os espelhos são superfícies planas, podem ter curvas também, mas esses aqui são planos, e refletem a imagem. Esse ato de refletir a imagem é graças à luz que se propaga através dele. Se não tiver luz, a gente não vê nada através do espelho, né? Porque o espelho reflete a luz, né? Além dos espelhos planos, nós temos também os espelhos esféricos, os espelhos esféricos, né? Um exemplo aqui, uma colher de alumínio. Os faróis de um carro, eles têm um espelho esférico, né?
que a gente tem as seguintes características. Eu não tinha até uma coisa separada uma colher aqui, mas não, acho que eu guardei. O lado de fora da colher nós chamamos da parte convexa, ela é um espelho convexo. Já o lado de dentro da colher, essa parte de dentro, onde a gente bota comida, né? Ela é um espelho côncavo. Aí faz com que, se você parar para fizer a comparação, virar um com outro, vai ver que a reflexão da luz é diferente. Até a imagem propagada é diferente. E uma coisa que também interfere na propagação da luz é a questão da cor de um corpo, a cor que é refletida, a luz que é refletida. Por exemplo, nós temos o que? A luz branca, né, que é emitida pelo sol, a vela é uma luz amarelada, né? A luz branca é uma lâmpada, é uma luz branca, uma lâmpada incandescente, é constituída por uma infinidade de luzes monocromáticas que podem ser divididas em sete cores principais, que são a vermelha, a alaranjada, a amarela, a verde, a azul, a anil e a violeta, né? A cor que um corpo apresenta por reflexão é determinada pelo tipo de luz que ele reflete difusamente, né? Você vê que nós chamamos aquelas blusas neons, né? Às vezes ela tem uma reflexão maior de luz, né? Que ela absorve maior quantidade de luz, né? E assim, por exemplo, um corpo a ser iluminado pela luz branca, ela se apresenta azul porque ela reflete difusamente a luz azul. Essa camisa aqui, ela é cinza e preta, certo? Porque ela reflete as cores, no caso o preto, que é a ausência de cor, né? Preto não é considerado cor, é ausência de cor, e o cinza, a junção, se não me engano, do azul com o verde. Eu vou até pesquisar e me corrija se eu estiver errado, né? Então, ela reflete essas duas cores e, aos nossos olhos, ela me dá essa impressão de cor cinza, né? Aqui um exemplo, né? Nós temos a luz branca. Aí esse corpo aqui, ele é um corpo azul. Então, já que a luz branca tem o vermelho, o alaranjado, o anis, o violeta e o outro lado, as outras cores dos lados que eu esqueci, não vou mentir. Esse corpo azul faz com que ele reflita, ele se materialize para os nossos olhos pela cor azul, porque ele absorve a cor azul, né? Por assim dizer. Bora ver aqui, antes de terminar, as leis básicas da reflexão, certo? As leis básicas da reflexão são basicamente duas. O raio incidente, né, sobre a superfície, o raio incidente sobre a superfície, ele vai fazer uma reflexão, vai dar um raio refletido com um ângulo igual. Se eu colocar aqui um divisor imaginário, essa angulação aqui vai ser igual a essa, como essa angulação vai ser igual a essa, né? Então, assim, a normal estão sempre no mesmo plano. E o ângulo incidente, ó, o incidente vai ser igual ao ângulo refletido, certo? E aqui eu vou também fiz minhas anotações aqui para falar com vocês. Então, por enquanto, a gente vai ficar aqui nesse assunto, que é a introdução. A gente vai ver mais uma ou duas aulas sobre a óptica, certo? E várias atividades. Faça as atividades. E eu deixo aqui só uma mensagenzinha legal para vocês, para não dizer que eu sou uma pessoa ruim, né? Então, saiba que é difícil encontrar um bom amigo, como também é duro de abandoná-lo, é impossível de esquecê-lo, né? Então, vamos nos ver como bons amigos, vamos nos ver como pessoas que estão juntos em um caminho em comum, que é a educação, e me ajudem a ajudar vocês. Então, toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, certo? Mandem, entrem em contato. Tem alguns alunos que ligam, não me incomodo de atender, certo? Então, assim, estamos por enquanto nesse ensino remoto, podemos retornar
para o ensino híbrido a qualquer momento, mas assim, vamos aproveitar esse momento. Contato com nós, professores que estão tendo, todos os nossos colegas, eles estão sempre disponíveis, atendendo na medida do possível, e basta vocês nos procurar, entrar em contato. Certo, gente? Muito obrigado, até a próxima e abraços.